Para os montes levanto os olhos, de onde me virá socorro? O meu socorro virá do Senhor, Criador do céu e da terra. Ele não permitirá que os seus pés resvalem, não dormirá aquele que te guarda, não há de dormir nem adormecer o guarda de Israel. O Senhor é o teu guarda, o Senhor é o teu abrigo sempre ao teu lado. De dia o sol não te fará mal, nem a lua durante a noite. O Senhor te resguardará de todo mal. Ele velará sobre a tua alma. O Senhor guardará os teus passos, agora e para todo sempre. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora vamos sentar. Dois momentos importantes nós tivemos. O inicial, onde falamos sobre a importância de termos o amor, a verdade e a fé. E um segundo muito importante também, sobre a Virgem Maria na Bíblia. Isso vocês devem carregar para toda a vida de vocês. Um outro tema catequético importante dentro da realidade de vocês aqui, claro, eu acho que em boa parte do mundo, porque nós estamos sempre diante de um confronto entre aquilo que temos e aquilo que falam contra o que nós possuímos, que são as imagens na igreja. A Sagrada Escritura, em alguns textos, condena absolutamente fazer imagens com ídolos. E muitos se agarram, se apegam a esses textos para condenarem a Igreja Católica. Se servem desses textos para condenar a Igreja Católica. Só que esquecem que dentro da Sagrada Escritura nós também temos os textos que mandam, que estimulam o fazer imagens. E aí nos colocamos diante de uma possível confusão. A Bíblia manda, a Bíblia condena. O que é que se deve entender? Por que a Sagrada Escritura condena e o que é que ela condena? E por que algumas vezes é permitido fazer? Isso é um ponto catequético que deve ser muito bem aprofundado. Eu lembro que uma catequista, eu era seminarista ainda, e aí eu encontrei essa catequista participando de uma outra expressão religiosa. Padre, eu agora encontrei a verdade. Onde ele foi? E você era catequista de uma mentira. Como é que você podia ser catequista de uma mentira? E o problema da mudança de religião para ela foi justamente a questão das imagens. E aí eu disse para ela: você já leu na Bíblia que também tem textos mandando fazer? Não. Mas que catequista era você? Que catequista era você que não sabia disso? Então são coisas muito práticas, que a gente não vai discutir coisas difíceis, mas são coisas práticas que a gente precisa saber. Agora, precisa não somente saber onde se encontram os textos, mas saber entender as coisas. A igreja é a primeira a não querer colocar nada nem ninguém no lugar de Deus, porque é a igreja dele. E algumas coisas parecem
complicadas de entender, quando não são. A verdade é essa, não são. Mas alguns semeiam confusão entre nós. Então nós vamos colocar aqui alguns textos, através dos quais a Sagrada Escritura diz não. E aí você vai ficar, meu pai, que coisa complicada. Vamos pegar aí Êxodo. Vamos começar com o livro do Êxodo. No livro do Êxodo, nós encontramos no capítulo 20, condenação para a idolatria, que é justamente o texto onde estão escritas as 10 instruções da fé. As 10 instruções morais para a vida do ser humano, os 10 mandamentos. Êxodo, capítulo 20. Encontraram? Êxodo, capítulo 20. Vamos começar a ver a coisa logo por aqui. Então Deus pronunciou todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te fiz sair do Egito, da casa da servidão. Versículo 3, importante: Não terás outros deuses diante de minha face. Essa frase lapidar. Não terás outros deuses. Vocês sabem que a idolatria é uma coisa condenada absolutamente na Sagrada Escritura. Para Israel, para a igreja, para todos que professamos a fé no Deus único, e único, jamais podemos pensar na idolatria. Não terás outros deuses diante de mim. O acento já começa por aí. Agora, não terás outros deuses diante de mim pode ser muita coisa. Pode ser uma imagem, pode ser uma pessoa, pode ser meu interesse por dinheiro, pode ser meu interesse. Qualquer coisa que você coloca no lugar de Deus é chamado de outros deuses ou outro Deus. Na verdade, eu não posso colocar nada no lugar de Deus. Deus deve ser absoluto em nossa vida. Até porque o que poderia ou quem poderia assumir o lugar de Deus? Então, não terás outros deuses diante de mim. E aí começa no versículo 4. Não farás para ti escultura, nem figura alguma, do que está em cima dos céus, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Condenação absoluta. Não farás nenhuma escultura, nem figura alguma do que está em cima dos céus, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. E acrescenta: não te prostrarás diante delas, e não lhes prestarás culto. Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, que vivo a iniquidade dos pais, dos filhos, etc. Esses versículos aqui, do 1 até o 6, equivalem a dizer: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Quando você lê esse texto, dentro da visão que você já recebeu negativa do contexto protestante, você não enxerga a verdade do texto. Você enxerga uma parte do texto de acordo com eles e não de acordo com o texto. Por que estou dizendo isso? O versículo 3 deixou claro: não terás outros deuses diante de mim.
Então, o que são as imagens? De coisas do céu, de coisas da terra e de coisas do mar. As imagens são justamente aquilo que você utiliza no lugar de Deus e ainda se prostra diante dela. Então, você pode fazer uma imagem do Buda, você pode fazer uma imagem do rei, você pode fazer como nas culturas do contexto de Israel. Ao redor de Israel, todas as nações eram politeístas. O que quer dizer politeísta? Quer dizer aquele que adora vários deuses. Polis. Quer dizer muitos, vários, do grego. Teísta vem de Theos. Theos no grego quer dizer Deus. Então, politeísta quer dizer vários deuses. Então, as culturas ao redor de Israel eram politeístas. Adoravam muitas coisas. Então, faziam as imagens daquilo que adoravam e se prostravam diante dessas imagens. Eu estou voltando aqui porque passo a página. E se prostravam diante dessas imagens. Então, o acento do texto aqui não é sobre ter ou não ter imagens, mas é ter imagens de deuses. Ou seja, você cria e se prostra como se fosse o Senhor. Deus condena o ídolo. Daí a palavra idolatria. Você adora alguém ou alguma coisa no lugar de Deus. Então aí você cria suas imagens, cria suas coisas, seus bonecos. Isso era muito comum nas culturas pagãs. Cria seus bonecos, suas coisas e adora como se fosse Deus. A explicação que eu estou dando agora, tem outros textos também de condenação ali que eu vou mostrar. Alguém poderia dizer, mas padre, o senhor está dizendo isso porque na igreja tem imagem. Não. Eu estou dizendo porque se você pegar o mesmo livro da Bíblia e avançar 5 capítulos somente, veja, vai para Êxodo 25, você vai ver que Deus está mandando fazer imagem. Agora, por que, padre, o senhor está mostrando o texto que condena? Justamente para poder explicar a coisa do modo correto. Então veja no capítulo 25, versículo 18. Analise aí. Versículo 18 do capítulo 25. Veja que é no mesmo livro. No 20 diz: não terás outros deuses. E acrescenta: não farás imagem, o que é na terra, no céu, debaixo da terra. Agora veja, no mesmo livro, Êxodo 25, versículo 18. O que é que está escrito? Alguém lê, por favor. Farás 2 querubins de ouro, e os farás de ouro batido, nas 2 extremidades da tampa, um de um lado e outro de outro. Fixamos. De modo a formar uma só peça com as extremidades da tampa. Terão esses querubins suas asas estendidas para o alto e proteção. Protegerão com elas a tampa, sobre a qual terão a face inclinada. Colocarás a tampa sobre a arca e porás dentro da arca o testemunho que eu te der. Ali virei ter contigo, e é de cima da tampa, do meio dos querubins que estão sobre a arca da aliança, que te darei todas as minhas ordens para os israelitas. Pronto. Então veja que no capítulo 20 ele diz: não farás. Agora no 25 versículo ele diz: farás. Então é bom a gente aprender as coisas para não sair dizendo o que não sabe. Porque lá proíbe e aqui permite. Veja, ele disse: nem do céu, nem da terra, nem do mar. E aqui tem do céu, mar de anjo, querubins. Você vai fazer logo 2, colocar na tampa, e ainda vai dar uma impressão complicada, porque se for olhar para o contexto de hoje que as pessoas falam aí da igreja, ele vai dar ordens a partir daquela
que vai sair de entre os anjos, que são feitos de matéria humana, são feitos de ouro batido. Olha, e anjos feitos de ouro na tampa da arca, é a imagem. Então, o contexto de Israel é um contexto politeísta. Já são adoradores pagãos, não do Deus Altíssimo, mas dos deuses que eles criaram. Desses deuses fizeram imagens e se prostravam diante delas como se fossem eles, porque como o Deus deles não podia estar na casa deles, então eles criavam os locais onde colocavam as imagens deles como se fossem eles presentes na casa deles. A imagem para eles era como um símbolo de poder. É Deus que age. Então eles adoravam aqueles deuses através de suas imagens. Então o que Deus está condenando não é ter o símbolo, mas é ter o ídolo. E aí entra o conjunto todo. Entra o ídolo, e entra o símbolo, e entra tudo. Porque o pecado não está em você ter algo, mas em ter como se fosse verdade, quando é falso. Veja, Deus condena o falso. Deus condena a mentira. Deus condena aquilo que não está dentro da sua própria realidade, naquilo que nós falamos no começo. A verdade é fundamental em todas as coisas. Eu não posso viver uma ilusão e querer que aquilo seja verdade. Deus quer nos tirar de todos os erros e de todas as ilusões. E essa é uma. O ídolo é uma ilusão, porque é uma invenção de quem o adora. Você inventa, você ainda faz a sua imagem, pior ainda, e ainda o adora. Aqui no versículo 18 do capítulo 25, se faz uma imagem de algo que é real, de algo que é verdadeiro e que não é Deus, mas que pertence a Deus, e que não é colocado na arca para ser adorado, mas como sinal da presença de Deus. Pararam para pensar? As imagens na tampa da arca são um sinal da presença de Deus. Não é um ídolo, não é a imagem de um ídolo, mas é um sinal do que a Deus pertence. É um sinal do que pertence ao Senhor verdadeiro para eles. Então não é uma ilusão, é uma verdade. Vocês estão conseguindo perceber a diferença? Ou não? É a mesma coisa que você olhar para a cruz. Você tem um crucifixo. Se você pegasse só aquele texto sem o segundo, você ia ficar com medo. Mas agora você percebe que por trás desse crucifixo, que é um símbolo, não está uma falsidade. Não existe um ídolo. Não existe um Deus inventado por você. Pelo contrário, existe a verdade de um Deus feito carne que morreu crucificado, do qual essa imagem é um símbolo. Essa imagem, como os anjos na tampa da arca, indicam a presença de Cristo entre nós. Veja, não é Cristo, mas é um sinal de uma verdade ou da verdade no meio de nós. É completamente diferente do contexto da condenação dos ídolos. Veja, você tem uma imagem de uma mentira, e além de ter a mentira como se fosse seu Deus, você ainda adora através de um objeto. Aí você tem a verdade e o sinal dela para você se lembrar de Deus. É a mesma coisa na tampa da arca. E a preocupação, repito, não é
com a estrutura física da imagem, mas é o ídolo que é o pior, que está na cabeça da pessoa que o adora. Poderia nem ter a imagem dele, mas só o fato de ter uma coisa falsa como Deus já estaria completamente errado. E duplamente errado, porque ainda faz a imagem de uma coisa dele. Um outro texto que condena a idolatria e que é muito importante para nós aqui, ainda no Êxodo 20, no versículo 17, no texto condenando a idolatria. Pegue Levítico 26:1. Livro do Levítico 26:1. Levítico 26:1. Eu quero ir passo a passo com vocês, porque é muito importante ter clareza naquilo que nós afirmamos, porque nós lidamos com a palavra de Deus. Levítico 26:1. Encontraram? Levítico 26:1. Mais uma vez, a palavra de Deus nos ensina contra a idolatria. Alguém poderia ler, por favor? Pronto. Veja que em todas as afirmações de Deus, na sua palavra aqui, a primeira coisa que vem é ídolos. Veja, mais uma vez ele diz, não fazer nada, nenhuma estrutura adornada com essas figuras, quando ele fez a arca adornada com anjos. Veja a primeira frase, não fareis ídolos. O ídolo é como se fosse um ser, né? Um ser vivente. O ídolo é um ser que você adora, algo que tem poder, algo que tem força. Na cabeça de quem o adora, na cabeça de quem o adora acha que o ídolo tem força, tem poder, é como uma espécie de magia. Alguém, por exemplo, a gente não vai comparar nesse contexto, mas muita gente hoje bota a cabeça de alho por trás da porta porque acha que o alho vai proteger a casa do mal. Está atribuindo poder mágico a uma cabeça de alho que não tem poder de coisa nenhuma. Ou então colocar uma pirâmide na estante e achar que a pirâmide na estante traz boas energias e proteção para a sua casa. Tudo isso é idolatria, tudo isso é pecado terrível. A sua confiança deve estar em Deus, não em coisas. Coisa nenhuma tem poder. O que tem poder? Coisa nenhuma tem poder. Mas as pessoas acreditam nisso. Então essa mesma ideia mágica, esse povo no contexto de Israel tinha com relação aos seus ídolos. Pensa nos profetas de Baal, eles adoravam Baal e suas imagens feias. Eles tinham as suas imagens, suas coisas, adoravam, são os ídolos. E diante de Deus eu não posso ter ídolo. Só Deus é o meu Senhor. Então, mais uma vez, o texto deixa claro: imagens ligadas a ídolos, a coisas que são falsas, a coisas que não pertencem a Deus. Vamos ao Deuteronômio 7:25. Deuteronômio 7:25. Mais outro importante texto de condenação de idolatria. Claro, nós temos outros textos ainda na Sagrada Escritura, não vai explorar todos os textos que falam sobre a questão idolátrica, mas são vários textos. Mas o princípio é sempre o mesmo: ter outros deuses diante de Deus. Isso é idolatria. Deuteronômio é o 5º livro
Deuteronômio 7, versículo 25. Deuteronômio 7, versículo 25. E aqui deixa coisa bem clara, para você ainda saber mesmo a coisa como é. A imagem do Deus que é adorado. Isso é terrível. Encontraram? Deuteronômio 7, 25. Alguém poderia ler, por favor? Consumirás com o fogo as imagens esculpidas dos seus deuses. Não cobices a prata nem o ouro que haja nelas, apropriando-te deles, para que não sejas iludido, pois isso é abominação para o Senhor teu Deus. Pronto. Então vejam aí a frase: queimarás as imagens esculpidas de seus deuses. Então, sempre que você encontrar a condenação de uma imagem na Sagrada Escritura, ela vai estar ligada à ideia do ídolo. Então, do ídolo. Então, alguém acredita em Baal. Aí, Baal não existe, é uma invenção. Mas aí eles esculpem a imagem daquele Baal e vão adorar aquele Baal como se ele fosse o Deus. Basta vocês verem aquela realidade dos sacerdotes de Baal na luta contra Elias. A Sagrada Escritura, como já mostrei a vocês no capítulo 25, 18 a 20, manda fazer imagem. E mandem mais outros textos. Vamos pegar número 21. Números vem logo depois de Levítico. Números, capítulo 21. Livro dos Números, capítulo 21, versículo de 8 a 9. Números 21, de 8 a 9. Números capítulo 21, de 8 a 9. Nós estamos diante da confecção da serpente de bronze. Deus manda fazer uma serpente, suspender uma serpente de bronze numa haste, porque o povo desobedeceu a Deus, uma praga de serpente, por tamanho envenenado. Aquele que se arrependesse e olhasse para a cruz, ficaria curado. Essa serpente vai ser um sinal de Cristo na cruz. Todos que somos feridos pelo pecado, quando verdadeiramente arrependidos, olhamos para Jesus Cristo que dá a vida por nós e somos salvos. Mas vejam que aqui, eles vão usar uma serpente como sinal de cura. Mas Deus disse que não fizesse figura algum. E manda fazer logo a imagem de uma cobra. Botar a imagem de uma haste. O povo olhar. Veja agora a resposta. Essa serpente na haste é a imagem de um Deus, de um ídolo, ou não? Essa imagem na haste, essa serpente, é uma imagem de um ídolo de alguém ali do grupo? Está representando algum Deus aquela imagem? Sim ou não? Não. Então não tem perigo. Quem olhar para aquela imagem não vai ver Deus, ou um Deus. Pelo contrário, quem olhasse para aquela imagem ia estar arrependido diante de Deus, e aquela imagem era um sinal para eles de sua libertação. Então veja a diferença do uso da imagem aqui. A imagem ela não tem conotação de idolatria.
idolatria, ela não representa um ídolo. Pelo contrário, ela representa uma situação de libertação. Ela não está dizendo, você vai adorar aquela imagem e representa um Deus. Não, Deus mandou fazer, porque ia servir de sinal de libertação para um povo que estava sendo castigado por causa do seu pecado. Isso é a imagem. Mas essa não é ídolo. Foi feita. Vamos ao outro texto. Primeiro livro dos Reis. Depois de Deuteronômio vem Josué. E em seguida, Juízes e Reis. Juízes, Ruth, Samuel. Primeiro livro dos Reis, capítulo 6. Primeiro livro dos Reis, capítulo 6. E aí eu vou dizendo os versículos. Primeiro encontrem o capítulo 6. Livro dos Reis. Reis. Depois de Samuel. São 2 livros de Samuel. Passa Samuel e vem Reis. 2 livros dos Reis. Quem tem a Bíbliazinha pequenininha é na página 372. Quem tem a Ave Maria pequena. Pronto? 6. Capítulo 6. O que falta muitas vezes na nossa vida de formação é o interesse legítimo de aprender. A vontade correta de entender as coisas e não se deixar conduzir pelas ondas. Capítulo 6, versículo 23 a 35. Eu vou ler aqui rapidinho. Fez no santuário 2 querubins de pau de oliveira que tinham 10 côvados de altura. Era alto. Colocaram no templo. Vejam, colocaram imagens de anjos no templo. Mas segundo a ideia daqueles que condenam a Igreja Católica, as imagens são coisas do demônio. Porque a Bíblia condena, não entenderam coisa nenhuma. De fato, a Bíblia condena toda e qualquer imagem que represente idolatria e não aquelas que são sinais do Deus verdadeiro. Sinais, não ele, sinais. Aí está a confusão tremenda. Se a imagem não traz dano, se aquela imagem é um sinal do Deus verdadeiro, eu posso ter, segundo a Bíblia. Ninguém ia adorar os anjos no templo. Sabiam que aqueles anjos eram um sinal da presença do céu, porque os anjos pertencem ao céu do Deus que eu adoro. Continua. Cada uma das asas dos querubins tinha 5, era enorme, né? O que fazia 10 pontos de uma extremidade da outra. O segundo querubim tinha também 10 côvados, está à medida dos querubins. Um e outro tinham 10 côvados de altura. Então vê aí a classificação desses querubins no templo. No versículo 29, mandou esculpir em relevo em todas as paredes da casa, ao redor do santuário, como no templo, querubins, palmas e flores abertas. Vejam, mais uma vez, gostavam de colocar imagens dos anjos no templo, nas paredes, todo cheio de anjos. Cobriu de ouro o pavimento. Nos 2 batentes, versículo 32, batentes de pau de oliveira, mandou esculpir querubins, mais uma vez, palmas
flores desabrochadas e cobriu-as de ouro. Cobriu de ouro tanto os querubins, que eram feitos de madeira, como as palmas. No versículo 35, mandou esculpir neles querubins de novo. Então vejam, nessa primeira parte aqui, mandou fazer imagens dos anjos. E era proibido na Bíblia? Não. Vamos para o capítulo 7. É o capítulo seguinte do livro dos Reis, versículo 25. Este apoiava-se sobre 12 bois. Fez imagem de bois e botou no templo. Mas se eu for pegar a mesma ideia dos outros, dizer, mas Deus disse que fizesse dentro da terra, dentro do mar, e debaixo das águas, de nada podia fazer imagem. E ele fez diante do boi. Mas que pode? Se aquele boi representasse um ídolo, estaria no templo? Sim ou não? Não. Claro que não. Porque seria um sinal de idolatria. Aquele boi no templo representava um ídolo? Não. Não tinha risco de fé. Um bezerro de ouro, sim. O bezerro de ouro, sim, que é outro ponto em Êxodo. Quando eles fizeram o bezerro de ouro, quando Moisés estava na montanha, eles fizeram para adorá-lo como se fosse Deus. Então, se você vai adorar aquele bezerro de ouro como se fosse Deus, você cai na idolatria fugindo. Porque aquele bezerro não era simplesmente um sinal de Deus, era como se fosse Deus mesmo presente. Isso não é certo. Então, qualquer coisa que possa assumir o lugar de Deus deve ser eliminada da vida de um verdadeiro adorador. Então, aquilo que não traz dano na relação com Deus e serve como sinal, está aí, permitido na Sagrada Escritura. Vamos ao livro das Crônicas, logo após o livro dos Reis, no capítulo 3, é o segundo livro. Nós somos dois livros aí. Segundo livro das Crônicas, capítulo 3. Minha gente, quando o povo pega a palavra de Deus e quer usar essa palavra como meio para adquirir outros objetivos e não a verdadeira fé, jamais vai passar isso para o seu povo dentro de um culto. Porque a preocupação não é explicar a verdade para o povo, mas é combater a igreja de Deus para poder fortalecer a sua e adquirir seus objetivos. Se houvesse reta intenção naqueles que usam muitas vezes a palavra de Deus, saberiam explicar a verdade da palavra. 2 Crônicas 3, versículo 7. O que é que diz o versículo 7? Alguém pode ler? O rei revestiu de ouro a sala, traves, umbrais, paredes e portas. Nas paredes mandou esculpir querubins. Querubins de novo. Como gostavam de querubins, não é? Vamos a 1 Samuel 5, de 1 a 4. Samuel é para trás, vamos colocar um pouquinho mais atrás. 1 Samuel 5, versículo de 1 a 4. Pode, José. Vale a
pena lembrar que o Templo de Salomão que eles estão fazendo em São Paulo é a base dessas medidas que eles fizeram, né? Como é? O Templo de Salomão que eles fizeram, o segundo templo, que o primeiro foi destruído em São Paulo, foi a base de medidas dessas, né? Gigantesco, e que está na Bíblia, né? É verdade. Pronto? Encontraram? Primeiro livro de Samuel. É antes do livro dos Reis. Primeiro livro de Samuel, antes do livro dos Reis. Você está no livro dos Reis, é só voltar e já encontra o livro de Samuel. Quem tem a Bíblia pequenininha da Ave Maria, página 309. Samuel 5, o primeiro livro de Samuel. Tem Samuel 1 e 2. É o primeiro livro de Samuel, capítulo 5. Versículos de 1 a 4.